Amigos e amigas, paz e bem. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a carta aos Efésios. Nós já fizemos um comentário na última aula, no último vídeo, quero dizer, quando falamos de Colossenses, e comparamos pelo menos os temas dos anjos, também aparecem aqui, que estão em Colossenses, aparecem também em Efésios. Tronos, potestades, autoridades. Mas hoje eu quero fazer um pequeno comentário, capítulo 2 da carta aos Efésios. Capítulo 2, versículo 11 em diante. Ali tem uma parte muito importante para a nossa compreensão cristã do Novo Testamento e também do Antigo Testamento. Então eu vou ler Efésios capítulo 2, versículo 11 até 15, primeiramente. Depois, ainda no capítulo 2, vou ler mais alguns versículos e vou comentá-los. Então, me acompanhe. São Paulo, ou suposto Paulo, que certamente não é Paulo, ele diz o seguinte: ele está se dirigindo aos gentios, não judeus. Ele diz o seguinte: lembrai-vos, portanto, de que outrora, vós que trazeis o sinal do paganismo em vossa carne, vós que ereis chamados de incircuncisos por aqueles que se pretendem circuncisos, em consequência de uma operação praticada na carne, lembrai-vos de que naquele tempo ereis sem Messias, privados da cidadania de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. E Ele, com efeito, quer a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro da separação, o ódio. Ele aboliu a lei e seus mandamentos com suas observâncias. Não sei se você chegou a perceber o que esse suposto Paulo diz aqui. Ele se dirige aos gentios incircuncisos, cristãos que não eram oriundos do judaísmo, e diz para eles antigamente, isso é no tempo do Antigo Testamento, vocês eram sem Messias, sem cidadania em Israel, estranhos à aliança e estranhos às promessas, sem esperança e sem Deus. Por que tudo isso? Porque a revelação bíblica foi dada ao povo de Israel. Os gentios não conheciam nem a revelação que Deus fez desde Abraão, desde Moisés, nem dos profetas, não conheciam a aliança, não tinham Deus, tinham apenas ídolos. Mas agora, no versículo 13 diz, mas agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. E aí ele continua. É ele, com efeito, que é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Antigamente, judeus e não judeus eram divididos. Cristo acabou com isso. Não tem mais essa divisão. Ele chega a dizer que em sua carne ele destruiu o muro da separação. Não tem mais diferença entre judeu e não judeu. No Antigo Testamento, sim, o povo hebreu era o povo eleito. No Novo Testamento, em Cristo, acabou isto. E aí ele diz a frase lapidar. Versículo 5, capítulo 2, versículo 15. Ele aboliu a lei e seus mandamentos com suas observâncias. A antiga lei em Cristo deixou de existir.
Agora o que vige para nós não é mais a antiga lei, é Cristo. Nós estudamos o Antigo Testamento, sim, para poder entender todo o processo, mas aonde está aquilo que nos leva até Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Aqui um pequeno comentáriozinho. Nossos irmãos pentecostais, quando querem bater boca, estão sempre olhando leis do Antigo Testamento. Paulo diz claramente, no versículo 15, ele aboliu a lei, seus mandamentos e seus preceitos. O Antigo Testamento não vige mais. Já era. Paz e bem.